Olá, boa tarde a todos e bem-vindos a mais um vídeo do canal da Suno Research, do canal do Suno Notícias. Eu sou Carlos Cauti, sou editor do portal Suno Notícias e hoje estamos aqui para falar de um dos bancos que são os queridinhos aí do nosso público. Eu sei que vocês gostam, que sempre perguntam para a gente nas lives mais informações. Estamos falando do Banco ABC e hoje vamos ter sim mais informações sobre esse banco, porque temos o diretor de RI do Banco ABC, o Ricardo Moura, aqui conosco. Muito bem-vindo, Ricardo, e muito obrigado por estar conosco hoje. Boa tarde, obrigado pela oportunidade de estar com todos vocês. Obrigado a nós pela disponibilidade. Vamos falar um pouco, Ricardo, vamos falar do resultado do primeiro trimestre do Banco ABC. Primeiramente, uma impressão. Como foi o resultado desse primeiro trimestre de 2021 para o Banco ABC? Primeiro trimestre, assim, de final de pandemia, ou pelo menos de normalização da fase da pandemia. 2020 foi um ano atípico para todos, inclusive para nós. Nós tivemos uma série de, como a gente chama, de ventos contra durante aquele ano. E eu acho que, finalmente, esse primeiro tri é um trimestre que mostra que, se não todos, a grande maioria desses ventos contra estão se dissipando. E o nosso resultado ele já mostra essa reação. Então, você tem 4 elementos que ajudaram bastante o resultado do trimestre. Então, nós melhoramos bastante a nossa margem com clientes. Isso é feito ainda de uma continuidade de expansão do número de clientes e, por consequência, da carteira de crédito. Houve uma melhora expressiva também na margem com o mercado. Aqui, conforme o banco vai crescendo, essa linha também cresce junto, e também, eu acho que, dada a volatilidade de mercado, inclinações de curva, a tesouraria teve boas oportunidades, e isso está refletido também nos números, e também você teve uma recuperação na receita de serviço, vindo principalmente da parte de banco de investimento, e eu acho que um dos outros pontos altos do trimestre foi uma despesa de provisão, que a gente chama do custo de crédito, a níveis substancialmente menores dos níveis que nós vimos o ano passado. Então, isso mostra que existe, sim, uma mudança de trajetória, um ponto de inflexão no ciclo de crédito. Ainda temos incertezas com a pandemia, mas, de modo geral, dá para dizer que o resultado, a gente ficou bastante satisfeito com o resultado desse trimestre. Somente para lembrar para o nosso público, o Banco ABC teve um lucro líquido de 122,4 milhões de reais no primeiro trimestre de 2021. A alta foi de 51,1% em relação ao mesmo período do ano passado. O aumento foi o resultado da margem financeira, 315,9 milhões, alta de 5,4% em relação a janeiro e março de 2020. E as despesas de provisão ampliada, que inclui também a provisão para devedores duvidosos, teve uma queda de 16,5% em relação ao ano antes, chegando a 49,3 milhões de reais. O ROE, o retorno anualizado sobre o patrimônio líquido, foi de 11,3% no trimestre, aumento de 330 pontos base na comparação anualizada, e a carteira de crédito expandida do banco chegou a 35,48 bilhões de reais no final de março de 2021, alta de 14,1% em relação ao mesmo período do ano passado. A carteira de empréstimo também subiu 20,2% nos últimos 12 meses. Ricardo, uma coisa que me deixou curioso, despertou minha curiosidade nesse balanço, foi essa queda importante na provisão de dívidas duvidosas, Então, podemos dizer que o banco está um pouco mais tranquilo em relação à inadimplência derivada, provocada pela pandemia de coronavírus para 2021? Qual que é a perspectiva de vocês, no caso da inadimplência, ao longo desse ano? Eu acho que tranquilo a gente, de modo geral, sempre esteve. O que aconteceu foi que, em 2020, o banco ele tomou uma atitude defensiva do crédito. Isso acabou refletindo nessa linha, o que acaba comendo a rentabilidade. Então, o banco ele reforçou de uma forma importante a linha de provisão, ele reforçou as defesas do balanço, e hoje a gente chega num momento em que duas coisas acontecem. Primeiro, o nosso índice de cobertura, que é o que nós chamamos do estoque de provisão dividido pelo estoque de atraso,
ele está a níveis extremamente altos. Quer dizer, tem uma barreira grande, uma proteção grande ao balanço, ele está quase, não dá nem para falar em percentual, quase 12 vezes, que é um índice muito alto. Isso é devido a dois efeitos. O primeiro efeito é uma queda muito significativa do atraso, então o denominador caiu. Então o atraso está a níveis muito baixos, a gente até acha que esse atraso não continua dessa forma, ele deve ter algum aumento, ele está talvez artificialmente baixo, mas no numerador, nas provisões em si, nós criamos muita gordura e a gente tem hoje um balanço bastante defensivo. Então, olhando para isso, acho que esse é o primeiro elemento que a gente tem em termos da questão do provisionamento. Tem uma segunda questão que nós tivemos nesse trimestre, que foram um aumento de reversões. O que são reversões? São créditos que foram provisionados no passado e que tinha, de alguma forma, uma expectativa do não recebimento desse crédito no prazo esperado, e o que aconteceu foi que você acabou recebendo esse crédito. Então, no momento que você recebe, você retira a provisão e você faz um retorno dessa rentabilidade que você provisionou num primeiro momento. Então, a gente teve um volume um pouco acima de 40 milhões de reais de reversões, o que para nós é um volume alto, e isso mostra que alguns efeitos da pandemia provavelmente vão ser menores do que inicialmente esperados. Isso nos dá mais segurança para ter uma visibilidade do ano de 2021, que o custo, a despesa, né, que nós teremos com a provisão, será bem menor do que o ano passado. Outro ponto interessante colocar, nesse trimestre também, o banco fez uma provisão genérica, então uma provisão que não é específica para algum caso, mas é uma provisão genérica para o segmento middle, de 38,5 milhões de reais, que é uma provisão, vamos dizer, anticíclica para uma carteira que, no futuro, tem uma expectativa de PDD maior. Então, a cabeça aqui em momentos mais tranquilos, você cria um pouco essa provisão, que, quando você tiver um aumento do atraso lá na frente, você tem um colchão para conseguir fazer um movimento mais suave. Então, mesmo colocando essa provisão adicional genérica, de 38 milhões e meio, a gente veio ainda a níveis da provisão expandida, substancialmente abaixo aos níveis que nós vimos o ano passado. Dá para dizer, para esse ano, tudo mais constante, obviamente que ainda tem muita incerteza com a questão de outras ondas de Covid, etc. Mas dá para se dizer, provavelmente, sem grandes movimentos novos, negativos, que o balanço hoje está bem provisionado para o tipo de cenário que a gente tem no radar. Perfeito. Então, só continuando, pegando um gancho nessa frase, nessa parte do cenário para 2021 do PDD, vamos fazer um cenário um pouco mais amplo. O que vocês esperam desse ano, né, desse 2021, em termos de resultado? O Banco Itaú, por exemplo, ele acabou de ampliar, né, de aumentar a previsão para o PIB desse ano, as previsões macroeconômicas estão um pouco mais positivas. Qual que é a previsão de vocês, do Banco ABC, sobre esse ano em relação à economia do Brasil, em relação ao resultado do banco como um todo? Acho que para o PIB, nós estamos revisando nossas projeções, a gente está em linha com o mercado, acho que o mercado como um todo tinha uma visão que essa segunda onda da pandemia teria um impacto mais forte do que realmente aconteceu. Ainda existe incerteza no ar, ainda não dá para dar 100% de visibilidade, mas ao que tudo indica, existe uma tendência de melhora, os números devem ser um pouco mais fortes, e nós temos uma expectativa que no segundo semestre, com uma vacinação mais ampla, você tenha, assim, um efeito muito mais forte econômico. O ABC, especificamente, ele tem um negócio, um business que é mais sazonal. Então, o primeiro trimestre do ano, historicamente, é mais fraco, o último trimestre, historicamente, é mais forte. Então, na média, se você pegar os últimos anos, a gente estava até fazendo um estudo, o último trimestre é, na média, 15% mais forte que o primeiro, dentro do mesmo ano. Então, a gente acredita que esse ano tenha um comportamento próximo e, assumindo uma vacinação mais ampla, pode ser até que o segundo semestre seja mais forte do que tradicionalmente versus os anos anteriores. Em termos de resultado, para algumas linhas do demonstrativo,
Em termos de, por exemplo, de margem financeira, nós temos uma das linhas da margem financeira nossa é o patrimônio líquido remunerado a CDI, né? E o nosso balanço é um balanço diferente de alguns outros bancos, que tem, o nosso balanço tem o ativo pós-fixado e o passivo pós-fixado. Alguns bancos têm, principalmente na carteira de varejo, ativos pré-fixados, como consignado, imobiliário e veículos. A gente não tem isso. Então, o nosso ativo é primariamente pós-fixado, o que faz com que qualquer mudança de taxa de juros tenha um efeito quase que neutro entre ativo e passivo. Então, a taxa sobe ou desce, isso não deveria ter um grande impacto. Aonde que o impacto se mostra no nosso balanço? No nosso PL, que é remunerado ao CDI. Então, quando o CDI sobe, essa linha da margem financeira sobe e o efeito inverso também é verdadeiro. Nós tivemos um vento contra muito forte com uma taxa de juros que veio de 14,25 há alguns anos para a histórica mínima de 2%. Então, agora que você tem um movimento contrário, o balanço também deveria começar a capturar esse efeito, que ainda não se mostrou no primeiro trimestre, porque o começo do ciclo de normalização veio muito no final, então esse efeito ainda não se mostra lá, ele deve começar a se mostrar a partir do segundo semestre e ser proporcional ao tamanho da normalização monetária que for feita pelo Banco Central. Acho que esse é um ponto importante. O outro ponto a gente continua com o crescimento do segmento middle, que é um segmento mais novo para nós, de companhias com faturamento anual entre 30 a 300 milhões de reais. Esse segmento ele tem algumas características que são um ticket médio muito menor, então o ticket médio do middle hoje é aproximadamente de 2,8 milhões de reais, versus o ticket de um segmento corporate, que tem próximo ali de 17 milhões de reais por empréstimo, e do Corporate Investment Banking, que é o nosso segmento de empresas maiores, próximo agora a 70 milhões de reais. Então, ele traz uma pulverização de carteira, uma diversificação de carteira e tende a trazer clientes com spreads mais altos, mesmo você já ajustando pelo risco, ou seja, ajustando pela PDD que aquele cliente traz, né? Então, isso deveria, ao longo do tempo, conforme nós aumentamos a participação do segmento middle no mix da carteira, isso deveria trazer uma sustentabilidade e até uma potencial expansão de margem ao longo do tempo. Esse é um movimento gradual lento. O ano passado, a gente saiu de algo próximo a 3%, e a gente chegou, no final do ano, a 6% da carteira no segmento middle, como representatividade. O guidance que a gente está dando para esse ano, a nossa carteira middle, ela tem hoje um pouco mais de 2 bilhões de reais, ela deve chegar no final do ano próximo, aí, pelo nosso guidance, algo próximo a 3 bi. Então, a gente deve crescer por volta de 1 bilhão de reais. Isso levaria essa representatividade do middle dentro da carteira total por volta de 7,5%. Conforme esse número se ampliar, deveria haver uma melhora gradual também na mesma proporção da rentabilidade do banco. Perfeito. Vamos ver, então, nos próximos trimestres o que vai acontecer com a rentabilidade e também com o resultado do banco. Tomara que essa pandemia, de fato, passe logo, né, sem mais consequências negativas. Agora, vamos falar um pouco de novidade também dos bancos, do Banco ABC. Eu queria falar sobre a novidade do acordo com o Banco Inter para ganhar mais espaço, né, no mercado de capitais. No final de maio, né, meados desse mês, foi divulgada essa informação, nessa parceria que foi assinada entre os dois bancos para atuar juntos em emissões de dívidas, né, e de ações. Vão trabalhar juntos o Banco Inter e o Banco ABC na estruturação, colocação e distribuição dessas operações e de fundos de investimentos. A ideia é combinar a experiência do ABC em estruturação de operações e os 11 milhões de clientes do Banco Inter, segundo o comunicado conjunto dos dois bancos. Agora, a pergunta é se você ia explicar um pouco mais para a gente qual que é a racionalidade em volta dessa operação, quais são os objetivos e se eventualmente já temos algo que a gente pode já antecipar para o nosso público e os clientes do Banco Inter de produtos que eles poderão ter acesso logo mais. Acho que essa é uma parceria que junta parceiros com complementariedades. Então, de um lado, você tem o Banco ABC, que ele tem um histórico muito interessante na originação de créditos. Então, se você pegar a nossa parte de infraestrutura, pegar a nossa parte de energia, açúcar e álcool, então, saber originar créditos de empresas, de companhias.
saber estruturar essas transações. Então, entender o que é prazo, o que é o melhor instrumento, quais são os índices de cobertura, quais são as tranches, colocar isso, empacotar isso de uma maneira que seja interessante e atrativa para o mercado. Saber precificar isso, então entender quais são, porque muitas dessas transações são feitas do que o pessoal chama de garantia firme. Então, os bancos que participam, o sindicato de bancos que participam dessas transações, eles estão garantindo que essa transação sairá a esse preço, e caso o mercado não tome, eles acabam honrando essa transação e encarteirando essa transação, às vezes um pedaço dessa transação. Isso é praxe de mercado. Então, saber precificar isso é bastante importante. E nós temos também uma presença de vários anos no mercado de investidores institucionais. Então, a gente conhece as contas, temos um ótimo relacionamento. Então, eu acho que isso o Banco ABC Brasil traz para a mesa. Acho que o que o Banco Inter traz para a mesa? Ele tem uma presença no varejo muito interessante. Então, como você colocou, ele tem mais de 11 mil contas, ele tem um awareness muito grande com essa base de pessoas físicas, e a ideia é juntar cada uma dessas forças para conseguir trabalhar conjuntamente em ofertas, sejam ofertas de renda fixa, que as pessoas chamam do Debt Capital Markets, o DCM, quanto ofertas de ações, ofertas de equities, para conseguir, de uma forma conjunta, distribuir melhor essas operações, seja na base institucional, seja na base de varejo, na base de pessoas físicas. Outra coisa importante, o Inter também tem um conhecimento bastante interessante na parte do imobiliário, é um grupo que tem um DNA muito, a origem do grupo vem do imobiliário, e eles têm uma base de fundos que nós adoraríamos originar créditos para esses fundos. Então, aqui tem uma sinergia também bastante interessante para os dois lados. Então, houve uma química muito boa, a gente vê que eles têm uma capacidade de execução invejável, e a ideia é trabalhar junto em operações em que nós possamos levar para as empresas que nos contratam, nos sindicatos dos bancos, uma capacidade de estruturação e distribuição melhor do que cada uma das partes em separado. Perfeito, perfeito. Última pergunta que eu queria te fazer também, Ricardo, é sobre a tecnologia e bancos, né? Vocês lançaram no final de abril uma startup para advogados, assédios precatórios. Eu não queria falar dela no específico, mas eu queria te perguntar esse relacionamento, a sua opinião sobre essa relação entre tecnologia e bancos, né? Especialmente no caso de fintechs, se você considera que elas são uma ameaça para os bancos tradicionais, se os bancos vão acabar se tornando cada vez mais fintechs para tentar responder a esse desafio, na chegada de tecnologia cada vez mais avançada no dia a dia também das pessoas. O Pix é só uma delas, agora o Open Banking também é outra. Qual que é a sua opinião sobre esse relacionamento, né, que estamos vivenciando cada vez mais entre tecnologia e bancos, e como o Banco ABC está se posicionando em relação a esse avanço tecnológico? Perfeito, eu acho que é uma excelente pergunta. Quando você fala com vários investidores, principalmente o pessoal que está mais na fronteira, na cabeça deles não vai ter mais empresas de tecnologia, né? Você vai ter... Todas as empresas vão acabar tendo que ter algum grau de empresa de tecnologia, algumas com mais tecnologia, outras com menos. Mas ter a parte de tecnologia não vai ser algo que as empresas vão se furtar. Deixou de ser algo, vamos dizer, diferente, agora é algo estratégico. E não é à toa que, em várias situações, o head de tecnologia de empresas hoje são indicados como CEOs de algumas empresas que não são de tecnologia. Então, a parte de tecnologia, ela é estrutural, ela é crítica para qualquer instituição, para nós, inclusive. Nesse sentido, o banco vem trabalhando nos últimos, diria, mais forte nos últimos 3 anos. Então, o banco criou uma vice-presidência de inovação e tecnologia, o banco criou uma área de dados, temos agora um data lake, o banco se estruturou de uma forma em que você tem uma parte do banco, vamos dizer que rodando estruturas atuais, que nós chamamos de running the bank, e você tem uma parte de novas estruturas, que é o changing the bank. Então, uma parte onde você tem um foco para excelência operacional, captura de sinergias e redução de custos,
e a outra parte onde você tem um foco em novos produtos, novos negócios, novos canais, construir o futuro do banco. O que nós chegamos à conclusão é que colocar essas áreas andando em paralelo seria mais eficiente em termos de resultado. Então, o banco ele vem investindo bastante nisso. Durante a pandemia do ano passado, os investimentos não foram reduzidos, pelo contrário, eles foram aumentados. Então, a gente nunca investiu tanto em tecnologia. Então, APIs, barramento de APIs, microserviço, Data Lake, que nós já falamos, toda a parte de User Experience, User Interface. Então, isso, qualquer projeto novo, qualquer parceria nova, qualquer eventual aquisição que o banco olhar a parte de tecnologia é crítico. Então, nós já deixamos de fazer negócio porque o parceiro, a empresa com que nós estávamos conversando, tinha uma plataforma tecnológica não ruim, mas incompatível com a nossa. Então, isso é crítico, e na nossa visão vai ser cada vez mais crítico, e o banco vem se movimentando intensamente sobre esse ponto para conseguir colocar produtos de uma forma mais barata, mais rápida e com menor custo de aquisição e manutenção dos clientes. Perfeito, perfeito. Vamos ver então quais serão as próximas novidades nesse aspecto tecnológico do Banco ABC. E o Banco Inter sabemos também que tem bastante experiência nesse aspecto de tecnologia, então aguardaremos com ansiedade as novidades dessa parceria, seja do ponto de vista dos produtos ofertados que no aspecto tecnológico. Gente, infelizmente o nosso tempo acabou, mas eu queria agradecer muitíssimo o Ricardo Moura, que é diretor de RI do Banco ABC. Muito obrigado, Ricardo, por sua presença aqui hoje conosco. Obrigado a vocês, agradeço a oportunidade novamente. Mais uma vez, obrigado. E muito obrigado a vocês que estão seguindo a gente aqui no YouTube e nas redes sociais. Sigam a gente no Facebook, no Twitter, no Instagram. Nosso podcast que todo dia sai do forno e vai direto para a sua plataforma iOS ou Android. E nosso site, suno.com.br/notícias, para ficar sempre atualizados sobre todas as informações que movimentam o mercado de capitais. Mais uma vez, muito obrigado a todos pela atenção e até mais.